Hoje nós estamos num momento especial. A casa já com certeza já está muito envolvida nessa energia que a gente está tentando se propor nesse dia, nesse domingo especial, né? De decisões para os nossos destinos, para os nossos caminhos. Então, desfrutando já desse momento, nessa casa de amor, nessa casa de Jesus, nessa casa de caridade, nesse ponto de socorro, nesse reduto onde é que nos alimentamos também do ensinamento do Evangelho de Jesus, esse farol que ilumina o caminho redentor, o caminho da felicidade, da evolução, que possamos então, nessa etapa do trabalho, porque é mais uma parte do trabalho, iniciarmos com a prece, onde aqui nossos pensamentos, nossos melhores sentimentos se unem para que possamos chegar mais próximos de Deus, chegar mais próximos da espiritualidade amiga e assim fortalecermos as intenções deste trabalho de agora, que cada um de nós possa receber aquilo que veio a essa casa buscar e também receba aquilo que não temos ainda a visão para enxergarmos, colocando sempre o agradecimento a Deus, o nosso Pai misericordioso, pelo dom da vida, pela oportunidade de uma nova experiência física, agradecidos ao nosso Mestre Maior, Jesus, aquele que foi o maior preposto de Deus neste planeta. Continua conosco, já disse que não nos deixaria sós, que ficaria conosco até o final dos tempos. A nossa Mãe Maria, acolhedora, a nossa intercessora junto à espiritualidade que leva as nossas rogativas. Agradecidos a Ismael, esse anjo que guarda também por nossa pátria, pelo Brasil. Que nesse momento, então, possamos, envolvidos nessa fraternidade amiga e no amor de Deus, absorvemos o melhor, recebemos a bênção, a paz e a harmonia, e assim também contribuímos para que aqui a nossa amiga Lúcia possa também transmitir aquilo que com cuidado, com certeza, se dedicou a compartilhar conosco, para que possamos mais uma vez reforçarmos os ensinamentos que pautam a nossa vida cristã, sem esquecermos de rogar a Deus Pai a sua misericórdia para o nosso país, entendendo que a sua missão de pátria do Evangelho cabe a nós, espíritos que aqui reencarnamos, que nos comprometemos, que possamos ter em nosso íntimo, em nossa consciência, essa certeza de que para ser a pátria do Evangelho, nós também precisamos, em nós, procedermos à nossa transformação, à nossa melhora íntima, disseminando o amor por onde estivermos. E assim, com a paz de Deus, possamos iniciar esse trabalho, que a Lúcia possa ser envolvida, amparada, que ela se tranquilize, para que possa trazer aqui o melhor daquilo
preparou. Muita paz. Bom dia a todos. Queria, nesse momento, agradecer a presença de todos. Desejar a todos um dia de paz e harmonia. Vamos sentir um pouquinho, por um instante, essa vibração que está nessa casa nesse momento, esse som dos passos que aqui estamos nos confortando, nos trazendo amor, paz, mostrando que Deus está no caminho de todos nós e no controle de tudo. Que nós estamos aqui sob o seu comando, como sempre foi. E não será diferente, nem agora e nem nunca, porque nunca. Ele sempre vai ser aquele todo-poderoso que controla tudo. Claro que as pessoas têm o seu livre-arbítrio, é a sua maneira de pensar, ele nos permite isso também. Mas aquilo que de fato é o mais importante para ele, a gente não muda um só fio de cabelo. Se estivesse sob o comando de Deus, tudo está sob o comando de Deus. Então vamos nesse momento pensar um pouco em Jesus. E eu queria trazer aqui uma passagem que é muito simples, que todo mundo já conhece, muito simples, porque a gente já conhece. Mas ela não é simples, ela é profunda. Porque tudo no Evangelho de Jesus é muito profundo. Então essa passagem, vou tirar aqui, essa passagem está no João, no versículo 5, de 1 a 16. Então ele diz assim: havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Já começa aí. Ele subiu para Jerusalém. Porque a Jerusalém era tida pelos antigos, até hoje nós como um posto para fora, como se subisse a divindade. Né? Então ele subiu, saiu do mundo material e foi para o mundo espiritual, porque era o centro da religião naquela época. Como Jericó era o símbolo da materialidade, do comércio, né? Das coisas do dia a dia. Então ele subiu para Jerusalém. Ora, lá em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, porque a cidade era murada e tinha várias portas. E tinha uma das portas que era chamada de Porta das Ovelhas, onde eles tiravam os animais para pastorear, para se alimentarem e recolhiam depois. E era por ali também que entravam as ovelhas que iam para o sacrifício religioso. Então, junto a essa porta, havia um fenômeno natural ali, uma fonte de água que foi se inundando ali, fazendo uma piscina, que na verdade era natural, vinha de baixo. E as pessoas ali construíram em torno dela, porque essas águas de tempos em tempos se moviam. E o povo acreditava que quando a pessoa doente entrasse dentro dessa piscina, fosse o primeiro a entrar na hora que a água se movia, que eles achavam que um anjo descia do céu e a água se movia. Então, né, quem entrasse primeiro nessa água seria curado de qualquer doença que tivesse. Então, ali, como sempre, tudo onde tem cura, tratamento físico e espiritual também, e físico principalmente, as pessoas acorrem por causa das dores que estão sentindo. Então, ali tinha vários doentes, estropiados, coxos, cegos, paralíticos, todos, alguns com coisas menores, mas todos iam ali em busca dessa cura e ficavam esperando o movimento das águas, que certamente essa fonte borbulhava mais, era um fenômeno, gente, desculpa um pouco muito, era um fenômeno natural, provavelmente devido à parte geológica ou climática, que tinha esse movimento das águas. E as pessoas, provavelmente, nós sabemos, como aqui no Brasil também tem, águas que curam pela quantidade de minerais, é uma coisa que pode ter em qualquer lugar. É uma bênção que Deus nos dá, né? Essas oportunidades. Mesmo aqui no nosso país, nós sabemos que temos águas que ajudam a melhorar o que nós estamos nas nossas doenças. Então, lá também. Então, tinha ali 5 portas, 5 alpendres, onde o povo se acumulava esperando essas águas mexerem. Então, tinha centenas de pessoas. E Jesus entra nesse lugar, nesse dia, ele vai a Jerusalém. E não titubeia, não.
Ele entra e não vai lá à busca de todos os que estão lá. É uma coisa interessante. Ele vai numa única pessoa. Pelo menos é o que o Evangelho nos traz. Pode ser que tenha pouco de outras curas que não foram relatadas. Mas para nós, o ensinamento é junto a essa pessoa, que era o paralítico. Que provavelmente não nasceu paralítico, porque o Evangelho diz que ele fazia 38 anos que ele era um paralítico. Então, para o tempo de vida da época, ele não era tão jovem assim. Tinha 38 anos que ele estava ali. E os anos anteriores que ele não tinha doença. E ele estava ali aguardando esse milagre, esperando o momento que alguém o colocasse dentro da água, porque ele não podia fazer isso sozinho, porque estava paralítico. Jesus vai direto nele. E quando as pessoas abordavam Jesus em qualquer situação, inclusive nas outras curas, ele sempre tinha uma pergunta a fazer para aquele que seria beneficiado. E essa foi uma pergunta muito diferente das outras, porque geralmente ele perguntava assim: o que queres que eu faça? Perguntando o que a pessoa estava buscando. Dessa vez ele pergunta para o paralítico: queres ficar são? Veja como a pergunta é bem diferente da outra. Nós queremos ficar são, porque ele não poderia curar aquele que não queria de fato ficar são. Certo? Então ele faz essa pergunta, e é uma pergunta que a gente joga para a gente, tá? E aí a pessoa responde com sinceridade que ele não conseguia entrar na piscina quando o anjo descia para mexer as águas, né? E o outro sempre chegava, desde que ele tentasse, o outro chegava primeiro, porque ele não tinha agilidade para isso. Aí Jesus diz a ele o seguinte: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imagina como é que ficou todo o torno ali, né? As vibrações e tudo. Porque Jesus tinha essa capacidade de mobilizar todos os fluidos que estão em torno de nós para a cura, para o bem. E ele ficava, mas ele foi muito incisivo, como ele é incisivo com a gente também. Levanta, toma a tua cama e anda. Ele não estava fazendo isso como um milagre. Ele estava fazendo porque o paralítico já tinha merecimento para passar por essa cura. E estava buscando isso. Ele precisava, na verdade, de um reforço. Ele precisava de uma vontade que alguém ajudasse. Mas ele não falou para o paralítico assim: olha, você pode tentar, você quer que eu segure você? Vamos, eu te ajudo, eu te ponho dentro da água. Ele não fala nada disso. Paralítico, ele fala: levanta, toma a tua cama e anda. E sai. Tanto é que o paralítico nem sabia quem ele era. Quem era Jesus. Ele não reconheceu, ele não deu nem tempo, porque ele simplesmente atendeu ao chamado de Jesus. Levantou, pegou a sua cama e andou. Isso foi um escândalo, porque era um sábado, era um dia de festa. E no judaísmo, o sábado é um dia sagrado, que ninguém pode fazer nada. E só o fato daquele paralítico levantar, pegar o leito e andar, já estava fazendo alguma coisa. Certo? E Jesus ter curado ele no sábado, pior ainda, segundo os judeus que estavam em volta. Certo? E a gente fica pensando, né? Que Jesus não estava nem um pouco preocupado com isso. Mas, e aí eles perguntam para o paralítico, né? Mas quem foi que fez isso no sábado? E o paralítico não soube responder. Um homem esteve ali e fez isso. Mandou ele levantar, pegar a cama e andar. E ele fez. E lá para frente, mais tarde, no mesmo dia, ele vai ao templo agradecer a cura, que era costume também na época. E encontra com Jesus. E Jesus fala para ele: estás são. Vá e não peques mais para que nada pior te aconteça. Aí ele reconheceu Jesus. E como nós também somos assim, quando a gente tem uma coisa boa, a gente quer contar para todo mundo, a gente quer festejar aquilo, né? É uma emoção tão grande. Imagina uma cura depois de 38 anos, a emoção que esse homem sentia. Ele saiu falando e foi falar para aqueles que perguntaram para ele quem era. Esses judeus que eram sacerdotes e fariseus, que eram da época lá, eles então ficaram sabendo que era Jesus.
E Jesus disse a eles assim: meu Pai trabalha até hoje, e eu também. Nossa, piorou a situação para os judeus. Porque daí, além dele violar o sábado, ele estava dizendo que ele era filho de Deus, que ele era igual a Deus na opinião deles. E isso aumentou as questões de perseguição sobre o Mestre, sobre Jesus. Mas o que nos importa nesse momento é justamente essa pergunta: quer explicação? É uma pergunta que nós temos que fazer para nós todos os dias. Nós queremos explicação? Somos do corpo? A gente quer, tem certeza, porque a dor faz com que a gente busque o médico, busque o hospital, busque terapias alternativas, a gente busca tudo, né? Cultura, médico, curador, porque tudo isso está tudo certo. Nós devemos buscar isso. Mas nós temos que entender que enquanto nós não tivermos a cura do Espírito, nós não teremos uma cura duradoura física. Essa doença vai e essa doença volta. Ou outra doença volta no lugar. Porque o Espírito não está curado. Então é para isso que nós temos que atentar. É isso que nós temos que fazer aqui. Porque nós estamos aqui justamente não para curar o corpo. Porque o corpo são coisas que a gente trouxe, inclusive, de outras encarnações. Nós temos débitos de outras encarnações, nem sabemos, e dessa também. Nós somos santos nessa, e nem viemos aqui para ser santos. Mas nós viemos aqui exclusivamente para sermos curados por Jesus, pelo Evangelho de Jesus. Porque é só através do Evangelho de Jesus que nós vamos conseguir uma cura real, que é a cura do Espírito. Quando mostrou para nascer, tem todo um planejamento no mundo espiritual. Nós não estamos sozinhos. Nós esquecemos que temos toda uma equipe nos auxiliando. Nunca estaremos sós. Antes de nascermos, aqueles que não tiveram condições de programar a sua encarnação, e tem aqueles que não estão em condições de programar a encarnação, que André Luiz nos conta, tem espíritos ovoides, tem outros espíritos imutados, tem espíritos que passam 400 anos no mundo espiritual. Então esses espíritos podem não estar em condição de programar uma existência, mas será programado para ele com muita misericórdia, porque a água da piscina, que está em todo mundo, em todos nós, está na natureza, está em tudo, é a misericórdia divina. Então, vai fazer uma programação que esse espírito possa primeiro recuperar como é espírito, para que tenha um físico melhor, e depois reparar tudo que ele precisa para recuperar a saúde espiritual. Se nós já temos a oportunidade de participar desse planejamento, aí sim, a nossa responsabilidade é ainda maior. Porque nós participamos, nós chegamos até a pedir algumas coisas, porque quando nós estamos no mundo espiritual, nós estamos liberados da matéria. E com isso, a gente pensa com mais certeza nas coisas, com mais clareza. A gente vê quem a gente foi, quem a gente é e quem a gente pode ser. Então a gente quer, todo mundo quer melhorar. Então a gente quer resolver tudo numa encarnação. Só que Deus não permite isso, porque nossos ombros não toleram o peso do fardo. Então a gente chega com o normal que Deus permite, que tudo que a gente passa aqui foi permitido por Deus. Não tem interferência de outros, está na nossa programação aquilo que vai nos acontecer. Pode ser mudado? Pode, vai depender de como a gente vai passar essa existência, de como a gente vai em busca dessa cura espiritual. Como que a gente vai em busca da cura espiritual? Indo nas igrejas, indo na casa espírita, indo no estudo, estudando o Evangelho de Jesus. É isso, é aí que nós vamos buscar a nossa cura. Vindo aqui, tomando passe, tudo isso traz a nossa cura. Desde que nós estejamos realmente
desejoso de mudar. Porque não adianta vir, sentar, ouvir, tomar passe e sair, volta a ser totalmente como era antes, e é, inclusive, cercado pelos companheiros menos felizes do mundo espiritual. Então nós temos que vir com essa certeza de que vamos sair melhor daqui, que nós vamos nos esforçar, que nós já podemos levantar e já podemos andar, porque eles não vão interferir na nossa existência dessa forma, mudando os nossos trajetos, as coisas que a gente... Se a gente quiser ficar deitado na beira da piscina o resto da existência, vai ficar. E vai deixar para outra. Mas será que vale a pena deixar para outra? Como Jesus falou, cuida, porque para que o pior não te aconteça. Então, o que nós temos que fazer? Reconciliar e fazer a coisa certa agora, não deixar para outra. Claro que nós não vamos querer resolver tudo, porque não aguentaríamos. E o fardo tem que ser leve, e ele é leve. Mas a gente falar assim, nossa, eu tenho uma cruz muito pesada, tudo acontece comigo, nada dá certo. Não, a cruz não é pesada, é você que não quer aceitar. E outra coisa, na verdade, ela é uma cruz imaginária, porque o fato é leve. Se nós confiarmos nisso e batalharmos por isso, a dor passa, a gente passa a entender a dor, a razão da dor. Por que a gente sofre? Porque já fizemos sofrer. Então agora, eu não posso ficar aqui sofrendo e lamentando que eu estou sofrendo. Não, porque isso é uma felicidade para mim. Porque é uma experiência que vai me modificar, que vai fazer com que o meu espírito se cure. Claro que a gente só se modifica na construção do bem em nós, não tem outra forma. É a construção do bem em nós. E deixarmos de pensar que tudo é o outro. Eu estou doente porque o outro me passou Covid. Por exemplo, mais um exemplo. Eu estou doente porque fizeram isso, fizeram aquilo, porque a minha família não tem condição de levar no médico. Então tudo é uma desculpa. Sempre é o outro, nunca é a gente. E muito pelo contrário, nunca foi eu, sempre foi a gente. A doença está dentro da gente, foi a gente que conquistou essa doença. E a gente tem que batalhar para curar essa doença. Batalhar dentro dos caminhos de Jesus. E aí sim, ela será balsamizada, suavizada, e a cama vai ser leve para a gente carregar. E a gente vai conseguir andar. Esse andar é a decisão. Hoje nós estamos num tempo de decisão. Nós temos que nos decidir a ser melhor por dentro. Não é o outro. O amor tem que sair de mim. O bem tem que sair de mim para o outro. O amor verdadeiro não exige nada do outro. Não exige nem amor do outro. Ele dá o amor. Era o que Jesus fazia, ele deu exemplo disso a vida inteira. Ele doava amor para as criaturas, fosse elas quem fosse. Até para os soldados, para aqueles que o condenaram, ele doou amor. Ele disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então ele doava, ele não esperava que alguém doasse amor para ele, depois passar a mão na cabeça dele. E a gente fica sentado esperando de fora uma coisa que tem que ser feita de dentro para fora. Se o outro vai retribuir ou não, não é nosso problema. É problema do outro. É responsabilidade dele. Isso nós não podemos interferir. Nós temos que interferir em nós. Então como é que a gente faz para construir o bem em nós? Primeiro, a gente tem que domar as más inclinações. A gente fala isso, o doutrina espírita fala isso, mas a gente não entendeu ainda que domar é uma ação consciente. Eu tenho que perceber aonde eu estou errando, qual o sentimento que está me prejudicando, aonde eu estou saindo do prumo. Por exemplo, qualquer uma situação que me deixa colérica, é porque eu tenho a cólera comigo. Me deixa com inveja, é porque eu tenho inveja comigo. Então eu tenho que domar, eu tenho que escolher, inclusive, qual é a principal, a que incomoda mais, porque é essa que eu vim para resolver. As outras vão ficar mais para frente. Aquilo que incomoda mais é o que nós viemos resolver nessa existência. Então nós temos que buscar isso aí e domar. Esse é o primeiro passo para a gente construir o bem. Acima dele tem o perdão das ofensas. Essa é a regra.
É a ferramenta que Jesus nos deu no Evangelho. Todo o Evangelho de Jesus é lavrado no perdão, do começo ao fim. Então isso a gente tem que perceber, que nós também temos que lavrar a nossa vida em cima do perdão. Não importa o que o outro fez, é problema dele, nós não vamos responder por ele. Importa o que eu faço. Se eu perdoo, se eu conseguir perdoar, eu vou me livrar da mágoa. E a mágoa, gente, é o fardo mais pesado que existe. A mágoa faz com que a gente estacione nos sentimentos, estacione na evolução espiritual. E até na vida. Eu fico magoado, eu fico lá reclamando, achando que os outros têm que fazer as coisas por mim, nada vai dar certo, não vai dar certo mesmo. Porque eu tenho que perdoar para eliminar essa mágoa que vem do meu papel de vítima. Nós nos colocamos no papel de vítima em relação às outras pessoas. Mas não existem vítimas. Nunca existiu. E se nós somos cristãos, que acreditamos no que estudamos, que aprendemos, nós temos que aceitar isso, que nós não somos vítimas. Porque Deus é justiça. É a mais plena justiça. E Ele não falha. Se eu sou vítima, Ele está falando comigo. Não é? Então eu não sou vítima. Porque Deus não está falando, Ele não pode falar. Ele não vai falar, nunca. Então não existe isso. A hora que eu entendo que eu não sou vítima, que eu tenho culpa em todas as situações que acontecem na minha vida também, eu não vou ficar mantendo a culpa. Que também está errado. Mas eu vou aceitar a situação e perdoar o que eu fiz. Quando eu perdoo, eu me liberto. E o outro, se aceita ou não, é problema dele, não é nosso. Às vezes não quer nem olhar para a gente, não quer nem falar para a gente. Deixa ele seguir o caminho dele, no tempo dele. Nós é que temos que perdoar. Eu me renovo, e ele se renova se aceitar o perdão. Mas isso é um problema dele. Eu não tenho que mudar ele, eu tenho que mudar eu. O meu compromisso é só comigo. Se todos nós fizermos o nosso compromisso, o mundo inteiro estará regenerado. Então, o país estará regenerado, a população, todo mundo, se cada um se comprometer com essa mudança. Mas nós estamos ainda longe disso. Temos que caminhar, mas nós que não caminhamos o caminho não podemos parar, muito menos voltar atrás. Nós temos que perdoar. O perdão é o maior exemplo do amor, que é o que nós temos que aprender. Nós temos que aprender a amar. É o último das três regrinhas para construir o bem. Quando a gente começa a se importar com o outro, a entender o outro, compreender e ajudar e auxiliar naquilo que o outro precisa, não naquilo que nós achamos que ela precisa. Nós temos que ouvir o outro. Aí sim nós vamos começar a construir esses sentimentos bons, o bem. E isso nós temos que fazer como? Primeiro, a humildade. Esse é o primeiro sentimento que nós temos que buscar instalar em nós. Nós temos, aquilo que tem que ser subjugado, o principal é o orgulho e o egoísmo. Esse é o primeiro sentimento. Nós temos que ser humildes. Treinar isso, porque nós não somos humildes. Nós temos que treinar. E isso um dia vai ser natural de nós. A gente tem que começar agora. Esse é o primeiro. E esse vai dar a alavanca para que a gente faça a caridade. E a caridade é a ferramenta da nossa construção no bem. A caridade é a ferramenta da mudança. Quando eu me importo com o outro, quando eu faço alguma coisa pelo outro, eu estou fazendo para mim. Eu estou mudando por dentro, eu estou construindo sentimentos bons. Então a caridade é o principal. Por isso que se diz que fora da caridade não tem salvação. E não tem mesmo, gente. E começa como a caridade começa. Com essa caridade que quase todo mundo faz, que é automática, né? Eu dou uma moedinha lá no sinaleiro para fazer caridade. E dou. Só que não está adiantando muito para mim, é só um treino. Nós vamos estar fazendo caridade realmente quando a gente for sair da gente e entender o outro. Às vezes o outro só precisa ouvir o que a gente tem a dizer. Só precisa desabafar. Né? O outro precisa de um prato de comida. Mas não é só isso que ele precisa. Por trás dessa falta de prato de comida tem um espírito com débitos. E ele precisa aprender. Ele precisa estudar. Ele precisa conhecer Deus.
para poder seguir adiante. Então essa é a maior caridade, a caridade espiritual. E quando nós chegarmos nessa caridade espiritual aí com as pessoas, nós vamos chegar na nossa evolução maior, que é o ser bondoso. Nós passamos a ser bondade espontânea. Aquela bondade que não precisa de um evento para que ela apareça. E nesse momento nós estamos assim ainda. Eu vejo um acidente, por exemplo, não é um acidente comum ali, e tem pessoas machucadas, e eu então tenho esse impulso de ajudar, chamar um SAMU, tentar socorrer, conversar com as pessoas que estão ali para ver se tem alguma coisa a ser feita, avisar um familiar. Tudo isso é um sinal de bondade, certo? Mas, quando a bondade estiver instalada em nós vamos ser bondosos o dia todo. Não precisa de um evento para a gente manifestar a bondade. Agora, a gente vai ser bondoso com aquele que nos perturba, com aqueles que se zangam com a gente, né? Com aqueles que falam, esse cara é muito chato. A gente vai ter bondade, não vai nem achar que ele é chato. A gente vai ter bondade de entender a situação dele. Então, esse ser bondoso é o ser evoluído. É a meta, lá na frente. Só que para isso nós temos ainda que pegar a nossa cama de dor, aprender com Jesus, seguir seus passos, para que a gente chegue nesse final. Então, nesse momento, nós estamos vivendo um momento muito interessante para a humanidade. Todo mundo fala assim, é tempo de regeneração, mas isso vai acontecer quando? Está demorando tanto. Estou ouvindo falar isso desde que eu entrei no Espiritismo, que nós estamos no tempo de regeneração. Sim, no tempo de regeneração. Se nós pensarmos bem, ele começou com a vinda do Consolador. Veja bem, em 1857, a vinda do Consolador que se fez antes da publicação de 1957. Então, desde lá começou o tempo de regeneração, só que a gente não se percebe disso. E as pessoas estão mudando, devagarzinho, estão mudando. Nós estamos mudando. Nós somos bem melhores do que fomos na outra, tenho certeza disso, todos nós. E estamos nos programando para ser melhores ainda na frente. Então, nós estamos nesse tempo, mas o tempo é de cada um. Então, muita gente ainda tem muito ainda, né? A gente fala assim, mas não muda, as coisas não mudam. Muda sim. Já foi muito pior do que nós estamos hoje. Então, vamos agradecer a Deus por esse momento de pandemia que tivemos, que fez a gente voltar para as nossas famílias, para os nossos entes queridos, porque é lá que a gente cresce. Aqui é fácil vir aqui falar para vocês, não é tão difícil. É lá dentro de casa, onde a gente manifesta os nossos sentimentos naturais. É lá que a gente tem que observar o que nós precisamos mudar. Então, esse tempo fez com que a gente ficasse mais chegado àqueles que fazem parte do nosso grupo espiritual. Certo? Esse grupo veio na nossa programação para nos ajudar, eles não vieram para nos atrapalhar, mesmo que a gente não se dá muito bem. Com a implicância daquele que não dá para se dar com a gente melhora. Então eles vieram todos para nos ajudar. E nós ajudarmos a eles também. Nesse momento de perturbação espiritual que nós estamos vivenciando no país, nessa fase política, isso tudo são coisas que nós temos que viver e temos que aprender. Independente de tudo que possa acontecer, nós não estamos no comando disso. O comando disso está na mão de Ismael, junto com Jesus, que o indicou para cuidar desse país. Então, nós temos a nossa parte, temos que fazer a nossa parte e aceitar as coisas com serenidade. Porque nós continuamos de qualquer maneira, quando Deus vai acontecer. E Ele sabe qual é o melhor momento para entrar lá em cima do político maravilhoso que faça tudo que a gente gostaria que fizesse. Nós estamos nesse momento ainda, com certeza. Então vamos orar e pedir a Jesus a proteção necessária do nosso país e para cada um de nós, para que a nossa população se acalme e entenda isso, que isso é um passo e vai aos poucos se modificando, não é já? Então vamos pedir, Jesus abençoe para que a gente não faça pior, não torne as coisas piores que estão dando mais dificuldade para a espiritualidade agir. Para Deus agir em nós, e com todos nós,
formos regenerados, os nossos políticos também serão, porque saem das nossas casas. Eles são frutos da nossa educação, do nosso povo, do nosso pensamento. Então nós temos que dividir essa carga com eles. Pensar nisso. O que nós estamos fazendo? Como nós estamos criando nossas crianças para o futuro? Que educação nós estamos dando? Do materialismo? Não vai levar a nada. Não vai levar a melhora. Tem que melhorar o si. Ele tem que expor, ele tem que progredir e construir o bem para o outro, não para si próprio só. O bem dele vem em consequência do bem do outro, não ao contrário. Não ficar esperando que o bem venha do outro. Vamos fazer a nossa parte, de manter a nossa serenidade, de trabalhar, de tentarmos construir o bem no lugarzinho onde nós estamos, por menor que seja. É lá que nós vamos construir o bem, que vai mudar o mundo para a regeneração. Quero agradecer a todos e pedir a Deus que nos proteja, que nos envolva, que faça com que a gente tenha esses pensamentos de construção do bem. E vamos assim. Só um minuto. Pode cancelar a casa agora. Pode ir. Eles vão dar para cá, depois a gente. Núcleo Espírita Chico Xavier de Londrina. Sim. Capitana. Paraíso Paraíso, Centro Espírita Humberto Campos. Bem, meus irmãos, dizer que é uma alegria estar aqui com vocês, participando deste momento tão importante, né, de vibração pela nossa pátria, do Evangelho, e é uma tarefa que compete a cada um de nós, essa de semear e levar bem. Nós somos da Concafras. A Concafras é um evento que acontece no período do Carnaval, é um momento que Emmanuel nos lembra da importância e necessidade de que a luz possa contrapor as trevas, né? Então, durante a Concafras nós realizamos esse evento, ou durante o Carnaval, nós realizamos esse evento em várias cidades do Brasil. Ela não tem uma sede fixa e, de acordo com a orientação espiritual, esse movimento de estudo e de trabalho ele vai mudando. Esse ano nós teríamos 6 Concafras em todo o nosso país. Nós teríamos Concafras em Alta Floresta, Mato Grosso, em Araguaína, Belo Horizonte, Macapá, Urandi e aqui em Londrina. O que é Concafras, né? É um momento em que nós temos vários blocos de estudo. Por exemplo, um bloco que nós denominamos de temas específicos. É um momento em que nós trabalhamos temas voltados à formação de trabalhadores na casa espírita. Por exemplo, vamos imaginar que uma determinada casa chegue com necessidade de implantar alguma atividade de evangelização infantil na casa espírita, ou de fundar uma mocidade, ou de aprender, a necessidade de aprender como realizar uma reunião pública, ou de fazer uma campanha de prevenção ao suicídio, ou contra o aborto, qualquer que seja a área da casa espírita, são muitos cursos que se oferecem com este propósito. E na verdade ali estamos reunidos em várias casas espíritas de todo o Brasil, como forma de trocar essas experiências para que juntos a gente possa expandir o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, nesse ano, nós vamos realizar aqui em Londrina, na Casa do Caminho. Eu não conheço bem, porque eu sou de Goiás, mas fica perto ali do aeroporto. Vocês certamente conhecem até melhor do que eu. Então, a Casa do Caminho nos sediou e nós vamos realizar lá. Estamos buscando outros espaços também na região, porque, como são muitas salas de estudo, há necessidade que tenha outros espaços. Só ressaltando que quando eu falo de preparação de trabalhador na casa espírita, como tema específico, eu tenho um momento teórico e aí, naturalmente, eu tenho um momento prático. Por exemplo, se eu irei dar uma aula sobre evangelização infantil, teremos um momento em que aquela pessoa vai aplicar uma aulinha de evangelização infantil. Se eu me proponho a realizar uma campanha
contra o aborto, teremos um momento em que iremos às ruas para realizar uma campanha contra o aborto, e assim todos os temas. Além dos temas específicos, nós temos também toda uma programação de estudo voltada aos temas atuais, em que falamos dos grandes vultos do Espiritismo e naturalmente de temas da atualidade. E aí temos um tema central que nos rege esse ano, é o capítulo 20 do Evangelho, Trabalhadores da Última Hora. E é claro, para que esse evento aconteça da forma que nós esperamos, né, é importante que haja a participação de todos vocês. É por isso que nós agradecemos por esse espaço aqui e queremos convidá-los para que estejam conosco participando deste evento. Nós vamos deixar aqui alguns cartazes, folders e nos colocamos à disposição, caso tenha alguma dúvida, para que juntos a gente possa levantar a bandeira de Jesus, né? Passa um pouquinho para o Cabana. Muito bem, então eu passei aqui para... A gente está conversando aqui com a Ana, passei para você, Ana, o vídeo, tá? Depois, se você puder, nos outros dias, passar aqui para o pessoal, de repente antes das palestras, né, dos trabalhos. E nós vamos ter também um trabalho durante a Concafras. A Concafras ela começa no sábado de manhã, né? Mas a abertura no sábado à noite. Temos curso no domingo o dia todo, na segunda-feira o dia todo, e na terça-feira termina durante o almoço, né, depois do almoço. E nós temos uma atividade dentro da Concafras que chama Projeto. No projeto a gente faz a fundação ou de uma casa espírita, no início dentro de uma casa espírita, ou de um posto de assistência. Posto de assistência aqui na região é mais conhecido como Casa do Pão, né? Na nossa denominação, chama posto de assistência, que tem um trabalho muito semelhante. E nessa Concafras nós vamos fazer um projeto em Apucarana. A gente vai formar um posto de assistência em Apucarana. E no projeto das Concafras a gente procura uma pessoa influente, um espírita, que foi influente na região, e a gente conversando aqui com o pessoal aqui de Cambé, nós escolhemos o nome do patrono aqui de vocês, do seu Hugo Gonçalves, né? Então o seu Hugo Gonçalves certamente já está com a gente trabalhando, né? Não deixou de trabalhar nessa festa de luz que vai ser maravilhosa. Então, se vocês quiserem ter também essa experiência que o Paulo fazia esse tempo todo, nós vamos sair do local do evento no domingo, após o almoço, pegamos o ônibus, a gente vai para Apucarana, a gente vai ficar numa escola lá vai ter pessoa que vai fazer comida, nós vamos dormir no local, leva colchonete. Então nós vamos ter atividade no domingo à noite, no local, vamos convidar as pessoas da região onde a gente vai fundar o posto para uma palestra no domingo à noite. E na segunda-feira a gente tem todo o trabalho de posto de assistência. Convido de novo a comunidade, a gente vai ter trabalho com as crianças, com os jovens, com os adultos, campanha na rua, então vamos ter aí muitas atividades, né, Andrei? E a gente espera que vocês possam estar conosco não só no evento, mas, se possível, também já na preparação, né, nos grupos de trabalho, que são bastante. A gente tem bastante trabalho, como dizia já os espíritos. Os trabalhadores, infelizmente, são poucos, né, mas trabalho a gente tem bastante. E a gente agradece pela oportunidade e contamos aí com vocês, junto com a gente. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. A espiritualidade ampara, recompensa, fortalece em sua jornada. Ela é uma trabalhadora da casa há tanto tempo e a gente sente muita falta desse convívio. Que Deus a abençoe. E a sua mãe, né? A Ana Josefa, que tão corajosa, vem aqui com uma idade, já passou por tantos momentos difíceis. Que Deus também a abençoe e fortaleça e possa voltar à sua casa revigorada. Então, mais uma vez aqui, nesse movimento fraterno e amoroso, construído por essa vibração que aqui também dispusemos e que aqui também recebemos. Que possamos ter a certeza de que estamos sempre acompanhados, orientados, de que possamos sempre ser gratos por termos em nossa jornada aqueles maiores que nós já em evolução, mas que sabem que necessitamos da mão para ser segura ainda, porque nossos passos ainda estão um pouco inseguros. Que possamos ter nessa jornada a certeza que nosso Pai está sempre conosco,
que todos são caminhos, embora uns estejam mais à frente, outros na retaguarda, outros ao nosso lado. Mas todos são caminhos. Que procuremos ser sempre tolerantes, indulgentes, amorosos. E sabemos que cada um está no seu momento. Que não tenhamos sempre o julgamento, a crucificar, a condenar, mas que sejamos sempre o ponto de apoio, de sustentação do amor nessa pátria e nesse planeta. Mais uma vez, ao encerrarmos, que possamos pedir as bênçãos do nosso anjo Ismael, que possamos visualizar a sua bandeira, Deus, Cristo e caridade, tremulando sobre a nossa nação, espargindo paz, amor, fraternidade. Que todos os corações ainda distantes de Jesus sintam-se também abraçados, intuídos, fortalecidos. Que tenhamos sempre o ideal da fraternidade. Que aqueles corações ainda empedernidos possam sentir suavizados e possam abrir uma brecha para essa luz que chega nesse momento a esse planeta, para que possamos visualizar cada vez mais o nosso destino de seres felizes, de seres que trabalham na edificação do reino de Deus. Que a paz possa estar junto de cada um de nós, em especial de nós, cidadãos brasileiros. Que qualquer que seja o resultado deste momento, que possamos prosseguir, conscientes de nossa tarefa, conscientes da necessidade que cada um tem de aprendizado. Que aqui possamos, então, nos despedir na paz do Cristo, agradecendo a espiritualidade amiga por mais essa oportunidade. Muita paz a todos, que Deus Pai os acompanhe. Graças a Deus. Como o trabalho continua, na nossa programação, nós temos o casal responsável pelo trabalho com os jovens na terça-feira, o Marcos e a Rita, que eles vão pegar o bastão, que começou hoje às 7 horas. 7 horas talvez não, né? Porque a gente sabe que a casa sempre se prepara antes. Mas então, que aqueles que queiram permanecer, fiquem à vontade. Obrigada. Obrigado. Ai, que bom que você está aqui. A coisa aqui não tá fácil, não. Não, né? Não tá fácil. Oi? Aqui. Confetar aqui. Eu prefiro que você corte o pé, não a cabeça. Aí você não sobretudo. O que foi?
Não, se você não quer sentar lá, senta aqui. E nós tivemos grupos que fizeram aqui sentados. Se vocês quiserem fazer com o microfone, vocês aqui mandam, tá? É essa, a gente escolheu um tema, debateu e eu acho que tem muito a ver. Agora vamos torcer para fluir. Eu quero aquela mensagem que eu mandei de manhã, que eu recebi hoje. Eu acho que a gente abre com ela e entra no tema. Tá, daí se você quiser colocar o som, só tirar o cabo e colocar no celular, tá? Não é som não, é leitura. Ah, leitura. E a gente fala depois, coloca no final aquele vídeo que você salvou, né? Aham, salvei, tá? Ó, como foi palestra, a gente manteve a palestra normal para filmar. Volto a repetir. Os outros grupos tinham colocado a cadeira aqui e feito uma roda. Um grupo fez uma roda. A Jane foi ali na frente. Vocês fiquem à vontade. Se quiserem pegar a cadeira, fazer uma rodinha, ou se quiser usar ali, vocês quem mandam. E o computador tá ali, tá? O vídeo tá lá? Tá. Deixa eu só no banheiro. Tem gente, né, que trabalha com bastante atividade. Que bom. Estamos esperando você, tá? Gente, boa jornada para vocês. Obrigado, Ana. Tchau, tchau. Tchau. Tá? Eu faço uma Ana parte, mas sim, faz Vou marcar o valorista lá. Nossa, tá sendo Duas, aí, pronto. Essa que eu vi, ótimo. Você já falou ainda da lista? Da Humberto de Campos? Uma parte do nosso movimento que a gente vai precisar de um teatro muito. Não, só na maioria das temporadas. teatro. Na sociedade, uma parte de teatro, joga de todas as cidades. Você sabe lá. Eu tive que namorar também. Depois eu pego o contato, eu posso pegar. Penetrando, depois eu faço uma dessas coisas. Trabalhar. E vai todo mundo batendo no dedo, né? Todo mundo tem no meu quarto aí. Aí eu jogo muitas coisas. Então, eu também faz muitos jogos, tem bastante música. A cena aí, que não dois momentos Já tem coisa de jogos dentro da boca, sabe? E a luz, o amor e o poder, e o saber Faz, né? Vocês já voltaram? Semana passada, na outra eleição, a gente foi falar lá em Rolândia. Cheguei em casa meio de 5, eu falei, senhora, não vai ter ninguém, né? Eu fiquei 2 horas no fim, cara. 2 horas. Minha sessão é mais tem gente. É uma média de voto. De tempo, força, acaba sendo grande coisa, né? Tchau. Tchau, obrigada. Deixa eu abraço você. Obrigada. Vou te ver. É tão bom. De coração. Sincronização.
Não, tá piscando aqui. Só aqui em cima, não é? Aqui, Aqui. ó, é só aqui.